Você. Batendo papo. Pra burro, né? Igual como... Tem alguma bomba hoje? Bomba também. Boa noite. Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, muito boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 32ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Presente. Hélio Milhari Filho. Presente. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo número legal e fazendo constar a ausência do vereador Faué Salmen, que encontra-se em São Paulo representando essa presidência. Invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da 31ª sessão ordinária. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos ofícios recebidos. Ofício recebido das Faculdades Integradas de Ourinhos, FIO, em resposta ao requerimento número 466/2005 do vereador Oswaldo Barbosa. Ofício recebido da Companhia Luz e Força Santa Cruz em resposta ao requerimento número 468/2005, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Telegramas provenientes do Ministério da Saúde, referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Ofício recebido do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, Interior, de Inter 4 Bauru, comunicando que está sob a direção do delegado Roberto de Melo Aníbal. Comunicado do Ministério da Educação, referente à liberação de recursos financeiros destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Convite da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para o 4º batismo e troca de cordões e a primeira formatura dos jovens atletas do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Projeto Semear e Projeto Reconstruir, que será realizado no dia 30 de outubro, às 13h30, na DAEPM. Senhor presidente, todos os ofícios lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunique aos seus excelentíssimos vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei número 91/2005, do excelentíssimo vereador Hélio Migliari Filho, que dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de prefeito municipal e da outras providências. Projeto de Lei número 92/2005, do excelentíssimo vereador Flávio Luiz Ambrosim, que dispõe sobre a alteração da lei que obriga as agências bancárias, no âmbito do município, a colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. Os projetos anunciados serão encaminhados às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento número 490/2005, de autoria do vereador Faué Salmen. Requer informações ao comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar para providenciar policiamento ostensivo nas imediações do Mercado Modelo de Ourinhos. Requerimento número 491/2005, de autoria do vereador Faué Salmen. Requer informações a respeito de estudos
relativos à criação da Guarda Municipal e encaminha como subsídio cópia de lei. Requerimento número 492/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim, requer informações sobre o atendimento de pacientes da área de oncologia na rede básica de saúde do município. Requerimento número 493/2005, de autoria do vereador Edivaldo Lucebel, solicita informações a respeito da realização de diagnósticos precoces pelo Serviço Municipal de Saúde em Ourinhos. Requerimento número 494/2005, de autoria do vereador José Claudinei Messias, encaminha a reivindicação de munícipe que solicita pavimentação asfáltica na Avenida Santino Brianese. Requerimento número 495/2005, de autoria do vereador Edivaldo Sabel, solicita informações sobre a existência de programa de acompanhamento ao prematuro em Ourinhos. Senhor presidente, todos os requerimentos lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, são as seguintes indicações apresentadas à mesa. Indicações do novo vereador Edivaldo Lúcio Abel. 713. Solicita limpeza de terreno na rua Ângelo Sedassari, de frente ao número 230, na Vila Boa Esperança. 714. Solicita gratificação aos servidores públicos municipais pela aquisição de títulos acadêmicos. 715. Solicita regulamentação para ocupação de cargos em comissão no Serviço Público Municipal. Indicação 716. Indica a necessidade de se estudar a possibilidade de fornecimento de bonés aos estudantes da rede municipal de ensino. Indicação 717. Indica a necessidade de se criar e divulgar em Ourinhos o Guia da Boa Consulta Médica. Indicação 718. Indica a necessidade de substituição da lâmpada de sinal verde do semáforo localizado na esquina da Rua Rio de Janeiro com a Rua 9 de Julho. Indicação 719. Solicita operação de tapa-buracos na Rua Alberto Mori, em frente ao número 342. Indicação 720. Indica a necessidade de se organizar o concurso de modelos Ourinhos Fashion. Terezinha Paixão Bueno, vereadora, apresenta a indicação 721, que indica a necessidade de implantação de redutor de velocidade na Rua Valentim Gentim, próximo ao número 793, no Parque Minas Gerais. O vereador Edivaldo Lúcio Abel apresenta a indicação 722, indica a necessidade de se realizar pesquisa sigilosa e anônima a respeito da ocorrência de assédio moral dentro do serviço público em Ourinhos. Indicação 723, indica a necessidade de se implantar sinalização de solo pare no cruzamento das ruas Alberto Moro e José Vendramin. Indicação 724, indica a necessidade de se legislar sobre a proibição da comercialização de compostos proteicos e similares em academia de ginástica e estabelecimento do gênero. Indicação do novo vereador Dr. Hélio Miguel Filho, 725, solicita reparo urgente no asfalto da rua Professor José Varago, no Jardim Ouro Verde, próximo ao número 100. Indicação da nobre vereadora Terezinha Paixão Bueno, de número 726, solicita operação tapa-buracos na rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao número 390, na Vila Boa Esperança. Indicação 727 do novo vereador Edivaldo Lúcio Abel, indica a necessidade de se refazer a pintura de solo na esquina da Avenida Domingos Perino. Indicação 728, indica a necessidade de se efetuar cobertura adequada no ponto de parada de ônibus circular existente na rua Manuel Vieira Júnior, em frente à Polícia Ambiental. Finalmente, senhor presidente, senhores vereadores, a indicação número 729 do nobre vereador José Claudinei Messias pleiteia corte de árvore em local que especifica, com posterior replantio, para atender à reivindicação de munícipe. Senhor presidente, todas as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as moções apresentadas. Moção 453/2005, novo vereador Fael Salmen, de congratulações à Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Ourinhos, pelo transcurso do Dia do Engenheiro. 454, de congratulações à Associação de Moradores de Bairro da Vila Boa Esperança,
pela inauguração da quadra poliesportiva. 455, de congratulações à Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos pela realização do 3º passeio ciclístico. 456, de congratulações ao Dr. José Luiz de Lima pelas brilhantes palestras ministradas em comemoração ao Dia das Crianças. 457, do novo vereador José Claudinei Messias, de congratulações ao SESI pela promoção do evento Recriança. Moções do novo vereador Edivaldo Lúcio Abel. 458, de congratulações à Zone Joias pelo transcurso do seu 9º aniversário. 459, de congratulações à Central de Cópias pelo transcurso do seu 13º aniversário. 460, de congratulações à DM Comércio de Representações pelo transcurso do 16º aniversário. 461, de congratulações à empresa DR Comércio de Peças pelo transcurso do seu 13º aniversário. Moção 462, de congratulações à loja Corpus pelo transcurso do seu 40º aniversário. Moção 463, novo vereador Fausto Almen, de congratulações ao Centro Esportivo de Ourinhos pela realização do projeto Gente Feliz. 464, de congratulações ao município de Cerqueira César pelo 89º anos de emancipação política. 465, de congratulações à Associação dos Engenheiros Arquitetos da região de Ourinhos pelo transcurso do 38º aniversário. 466, de congratulações à doutora Juliana Saad de Carvalho pela brilhante palestra ministrada em comemoração ao Dia das Crianças. Moção do novo vereador José Claudinei Messias, de número 467, de congratulações à artista plástica Márcia Verônica de Moraes Carriel pela exposição de telas no Centro de Atividades do SESI, Manuel da Costa Santos, como parte do projeto Revivarte. 468, novo vereador Oswaldo Barbosa, de congratulações pelo transcurso do Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. Finalmente, a moção 469, do novo vereador José Claudinei Messias, de congratulações à Secretaria Municipal de Saúde e à Divisão de Vigilância pelo resultado obtido na 26ª campanha de vacinação antirrábica. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções lidas serão deliberadas no presente expediente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloque em discussão o requerimento número 490/2005. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem, o excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel coloca em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser proposto por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo mais pedidos de destaque, coloco em discussão os requerimentos de 490 a 495 e as moções 453 a 469, com exceção do requerimento 492. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovados. Coloco em discussão o requerimento número 492. Com a palavra o vereador Flávio Luiz Ambrosim, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. Requerimento 492 requer informações sobre atendimento de pacientes da área de oncologia na rede básica de saúde do município. Senhor presidente, antes tinha uma médica que era contratada para dar um atendimento para o pessoal, para os pacientes que fazem tratamento em Jaú. Não sei qual o motivo, essa médica hoje não atende mais no serviço de saúde. Infelizmente, tem paciente que sofre dessa doença, que é uma doença terrível, doença que realmente
afeta não só o paciente, mas como toda a família, e precisa de um amparo, de um atendimento do nosso município. O médico não para acompanhar o trabalho que o médico em Jaú está fazendo, um acompanhamento para auxiliar no efeito de uma quimioterapia, no efeito de um mal-estar do paciente. Se o paciente passar mal aqui em Ourinhos, o único médico que ele vai ter para correr é onde que atende ele, Jaú. Não tem alguém especializado aqui em Ourinhos para atender nessa área de oncologia. Então, gostaria que a Secretaria de Saúde do nosso município, secretária Lúcia, contratasse 1 ou 2 médicos para dar suporte para esses pacientes. É só isso, senhor presidente. Em discussão, requerimento no 492/2005. Com a palavra, o senhor vereador Oswaldo Barbosa. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, apenas para cumprimentar o vereador pela responsabilidade social com que ele está do caso e a lembrança extremamente positiva que com certeza trará muitos agradecimentos dos pacientes e realmente nós acompanhamos o sacrifício do pessoal, ou melhor, dos munícipes de Ourinhos com relação a essa doença que acarreta inúmeros problemas às pessoas. Mais uma vez, senhor vereador, os meus cumprimentos. Obrigado. Continua em discussão, requerimento número 492/2005. Excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel, com a palavra, 10 minutos, excelência. Permissão para usar a palavra. Permitido, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, eu também gostaria de parabenizar o vereador Flávio Ambrosim. Conversando com o Dr. Salim, ele nos dizia que existe também o pronto-socorro que pode dar atendimento, mas seria importante, sim, ter médicos que possam dar sequência dos tratamentos. Hoje eu tenho ido para Jaú com frequência, tenho também acompanhado pacientes aqui para Marília que fazem quimioterapia, radioterapia. E quando a gente vai para Jaú, no Hospital Amaral Carvalho, senhor presidente, nós ficamos assustados de ver a quantia de pacientes de Ourinhos naquele hospital. Não são 1, nem 2, nem 10, são dezenas de pacientes de Ourinhos, as ambulâncias. E, sem dúvida nenhuma, se na rede básica existisse aí médicos que pudessem estar atendendo aqui numa necessidade, né, vereador? Numa dor, nós sabemos o quanto é difícil essa doença numa família. Essa doença é uma doença maldita mesmo, nós temos conhecimento dentro de casa e temos passagem por isso. Então, seria muito importante, sim, a secretária de Saúde providenciar, atender essa reivindicação que passa a ser dessa casa também, porque vários e vários pacientes seriam beneficiados, várias e várias famílias seriam beneficiadas, porque nós que temos conhecimento da dificuldade que é sair do nosso município para ser atendido em outro município, tendo esse atendimento no nosso município, sem dúvida nenhuma, essas pessoas seriam beneficiadas e a dor seria amenizada um pouco. Muito obrigado. Parabéns, excelência. Continua em discussão, requerimento número 492/2005. Não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas no presente expediente, consulta o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador José Roberto Nunes. Vereador José Roberto Nunes, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de me manifestar a respeito de um assunto, de uma carta convite, que saiu publicada no Diário Oficial do Município na sexta-feira, dia 14 de outubro, sexta-feira passada. Quando eu peguei o jornal e li, não é o julgamento de uma licitação, eu estranhei e achei uma coisa até curiosa, não é?
a Prefeitura contratando serviço especializado em engenharia de transporte para elaboração de um programa de ações voltado à retirada da linha ferroviária da área urbana do município. Eu acho que é um assunto muito polêmico, eu acho que é um assunto importante para o futuro do município, mas eu acho que o momento não é oportuno. Até porque o que se vai gastar com essa empresa só para fazer um estudo, sem expectativa nenhuma de poder ser realizado, são R$ 145.552. Eu acho o início do governo com tantas prioridades, não é? Tanto na área social, como na área da saúde, na área da educação, até mesmo na manutenção dos próprios municipais, não é? Varreção, praças, jardins. E se gastar esse valor numa coisa que nós temos que ter o pé no chão, que é muito difícil de ser realizado num curto espaço de tempo. Porque a situação que encontra-se as nossas rodovias, isso o município não tem, nem o governo federal, nem o governo estadual tem condições de bancar, não é, o desvio ou a retirada da linha férrea da área urbana do município. Isso poderia ser feito somente pelo governo federal. Mas as coisas básicas, nós temos aqui as nossas estradas, tudo esburacadas, sem a mínima condições, não é? Vocês acreditam que o governo federal vai fazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho muito estranho. Até porque o trecho da ferrovia aqui no nosso município, ele está, eu acho que é privatizado, ou foi feito concessão, não é? Está praticamente abandonado. O próprio presidente tem feito diversas denúncias nesse sentido, de que esse trecho está abandonado, não está sendo utilizado para nada. Se não está sendo utilizado, qual que vai ser o custo-benefício de se retirar isso aí? Gastar o que tem que ser gasto para retirar a ferrovia. Quero deixar claro que eu não sou contra, não é? Não sou contra fazer gestões nesse sentido. Eu acho que primeiro deveria ter sido feito gestões junto ao governo federal, não é? No sentido de estudar a possibilidade. Agora, contratar uma empresa e gastar R$140 mil, eu acho que não é o momento, não é? Eu vou acompanhar de perto. Parece que já foi praticamente, está praticamente concluído isso aqui, né? Mas eu vou acompanhar, não é? E vou acompanhar também o trabalho que essa empresa, a empresa vencedora, vai fazer. Eu vou acompanhar todo o custo de cada trabalho elaborado, porque eu estou achando um valor muito grande para se fazer um trabalho desse, que eu particularmente acredito que de imediato não vai ter retorno nenhum. Eu acho que nós temos prioridades importantes, não é, no município. Eu acho que esse dinheiro poderia, nesse momento de colocar a casa em ordem, poderia estar sendo aplicado em outras áreas. Eu acho que esse estudo poderia ficar um pouco para frente, não é? Depois que a cidade, o governo tivesse reestruturado, tivesse equilibrado, não é? Então, eu fiz uso da palavra no sentido de me posicionar, não é? Tomar uma posição a respeito disso, que no momento eu acho que não é o momento de se gastar essa quantia num estudo, apenas num estudo de viabilidade. Era isso, senhor presidente. Cedo. Com a parte, vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu também gostaria de me congratular com Vossa Excelência. Vossa Excelência está coberto de razão, até porque se fôssemos aqui analisar, isso é o sonho de Ourinhos, é o sonho dos ourinhenses, mas é necessário ver as prioridades. É necessário ver as prioridades. Eu até gostaria, a não ser que o senhor prefeito municipal Toshio tenha alguma coisa que nós não estamos sabendo, a não ser que exista alguma coisa aí, que ele nos fale, que ele nos convença, e para que se faça assim, de imediato, tão rápido, um levantamento, estudos, para se verificar a possibilidade de se retirar as ferrovias
que eu disse, é um sonho de Ourinhos, é um sonho dos orienses. Mas é necessário pés no chão, um momento, eu acho que também não requer tanta rapidez com relação a estudos para se verificar a possibilidade da existência de se tirar isso. Eu acho que o prefeito Toshio Misato ele deveria assim, conversar mais com a gente, principalmente com relação a esse caso. Eu estou sabendo agora também através de Vossa Excelência. É um sonho nosso. Mas existem prioridades aí que devem ser vários bairros, é o que Vossa Excelência acabou de dizer aí. Nós precisamos arrumar a nossa casa, arrumar a nossa cidade, para que depois se tome uma posição dessa. É muito dinheiro, eu também acho que é muito dinheiro, e eu acho que poderia aí se conversar mais, dialogar mais, e depois sim tomar uma posição dessa, a não ser, mais uma vez, que o prefeito Toshio Misato esteja com alguma coisa na mão, sabendo de mais alguma coisa que realmente não passou para essa casa. Mas parabéns, eu acho que a posição é essa mesmo, vereador. Correto, senhor vereador, eu agradeço. Eu acho que realmente é um sonho de Ourinhos, não é só nosso, nem do prefeito, é um sonho de Ourinhos. Eu acho que o dia que isso for concretizado, eu acho que Ourinhos vai estar pronto para um crescimento, não é? Porque nós sabemos o tanto de transtorno que a ferrovia nos traz. Como o senhor disse, um assunto de tamanha importância, não é? Porque eu acho que é um assunto de tamanha importância, não é? Eu acho que tinha que ser discutido e conversado mais. O prefeito tem feito reuniões com a sua bancada semanais, inclusive na quinta-feira próxima passada, nós tivemos uma reunião, eu participei de todas as reuniões, e nenhuma delas ele tocou nesse assunto. Então, por isso que é de se estranhar, não é? Que um assunto de importância não é debatido, não é discutido com a bancada. E me pegou de surpresa quando eu li isso no Diário Oficial. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, senhor vereador Oswaldo Barbosa. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, com permissão para me dirigir. Permitido, excelência. Local. Senhor presidente, pegando então a linha de raciocínio dos que me antecederam, o mérito da retirada dos trilhos dos trens do centro de Ourinhos, isso acho que ninguém discute, todo cidadão oriense deseja isso, é plenamente louvável. Primeiro que não é um projeto, isso é uma licitação feita pelo Poder Executivo, que já tomou a iniciativa, inclusive já com uma proposta vencedora. Então, a nós cabe apenas discutirmos, alertarmos, levarmos a discussão a público, porque o Executivo já fez o teu papel. O que me surpreende mais, e vou também na linha do vereador Edivaldo Luiz Sabel, e no final das palavras do vereador José Roberto Nunes, porque se é um estudo preliminar, se é um estudo da viabilidade, da possibilidade de se tirar os trilhos tão sonhados do centro da cidade, por 145 mil, e a surpresa está aí. Nós temos reuniões semanais com o Executivo. Como disse o vereador, na quinta-feira nós estivemos com o prefeito, com mais alguns vereadores. E se não tem nada de concreto, e se tem algo mais, como disse o vereador José Roberto Nunes, e que nós da bancada não sabemos, então deve ser algo político, porque isso só se consegue numa articulação política. E nós, enquanto políticos, vamos para uma reunião e não sabemos de nada e ninguém discute conosco, eu também estou extremamente surpreso, para não dizer uma palavra que pode ser até explorada, decepcionado com a forma. Eu acho que essa é uma discussão que passa pela sociedade como um todo, um desejo do município, e se tem alguma articulação, ela é política, para fazer um trabalho com esse propósito, com buscar esse objetivo, e nós políticos, agentes políticos, da bancada de situação no Legislativo, que apoia o seu governo, não estamos sabendo de nada. Realmente me decepciona muito a falta de, eu não diria de conversa, conversas estão ocorrendo, porém, não as conversas que interessam.
Porque senão daqui a pouco não é aqui o nosso fórum para discutir se continuam ou não as reuniões, mas reunião para não discutir o que realmente está em discussão no município é de se lamentar. Obrigado. Consulta o meu secretário se há mais algum orador inscrito. Vereador Silvanei Rodrigues. Vereador Silvanei Rodrigues com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. Senhor presidente, eu acho que já foi dito aqui nessa noite a preocupação da população com esses tipos de coisas que acontecem. Eu queria também ser breve nesse assunto, senhor presidente, mas deixar registrado, se nem a bancada, se nem quem apoia o prefeito Toshio Misato tem conhecimento dos seus atos, você imagina a população como que fica numa situação dessa, de R$145 mil. Obrigado. Consulta o meu secretário se há mais algum orador inscrito. Vereador Salim Matter. Vereador Salim Matter com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a intenção nessa noite, senhor presidente, da nossa palavra é trazer dados reais e objetivos com relação a certas formulações que foram feitas com relação ao Diário Oficial e com relação à licitação consequente à licitação do projeto da propaganda do município. Senhor presidente, nós tivemos o cuidado de averiguar, buscar informações e tivemos algumas informações que eu acho importante repassar para o plenário nesta noite. No Diário de Ourinhos foi publicado uma nota com referência à licitação que gerou tantas críticas com relação à verba da propaganda. E está bem explícito naquela nota, senhor presidente, que uma comissão de 5 ou 6 cidadãos de respeito, presidida por um senhor professor de uma das nossas faculdades, pessoa de respeito absoluto, de prestígio renomado, e que, na realidade, teve como consequência a vedação de uma das firmas que concorria àquele episódio. E a alegação era muito clara, de acordo com a nota no jornal, senhor presidente. Faltava documento. E a falta do documento foi consenso. E naquela ocasião existiam 2 empresas. Uma delas com os documentos em ordem e a outra delas com o documento em falta. E todos votaram pela vedação daquela empresa. Consequentemente, ela hoje está representando juridicamente para poder angariar o direito de voltar ao nível de concorrente. Quer dizer, o episódio ainda não está terminado. Senhor presidente, então, é muito importante essa colocação, porque se no passado nós tínhamos licitações feitas no escuro, ao redor de uma mesa, e agora nós estamos tendo com uma comissão altamente abalizada e, consequentemente, séria, eu acredito que nós melhoramos e evoluímos bastante. Principalmente se tratando do presidente que geriu esta comissão. Uma pessoa de altíssimo respeito. É só quem tiver interesse, eu não vou citar nome porque não me ofereceram essa oportunidade, mas ela está no jornal, o Diário de Ourinhos, há uma semana atrás ou 2 semanas atrás. A comissão por inteiro. Então, senhor presidente,
Esse é um episódio que eu reputo assim, e reputei como veleidade, por se tratar de uma matéria francamente aberta e discutida em aberto, de uma forma correta e séria, como jamais houve neste município. Eu gostaria de deixar aqui registrado que esse é um fato que me deixou extremamente alegre por se tratar de uma matéria de tanta relevância e que foi discutida por gente de alta competência. Senhor presidente, a outra notificação que eu gostaria de fazer a esta casa, eu trouxe até o documento, quando aqui foi relatado que o Diário Oficial gastava R$10.000 mensais. Eu tenho aqui um documento que foi emitido pelo Sistema de Contabilidade e Orçamento Público. Posição de empenho por credor e data da emissão. Período de 1 de 2005 a 31 de 12 de 2005. Unidade gestora, Prefeitura Municipal, e aqui tem o credor, Leal Artes Gráfica Limitada. No dia 31 de 5 de 2005, foi feito um empenho de R$ 35.200, foi feita uma anulação de 17.233,33 centavos, foi feito um pagamento de R$ 7.700, com saldo a pagar de R$ 10.266,67. O total seria 35.000, com anulação de 17.233,33 e um pagamento de R$ 7.000 com saldo a pagar de 266. E aqui tem um discriminado, senhor presidente, dos pagamentos efetuados. O mesmo sistema de contabilidade e orçamento público, o período de 1 de 2005 a 31 de 12 de 2005, no dia 14 de 6 de 2005, foi feito um pagamento de R$ 2.200. No dia 6 de 7 de 2005, foi feito um pagamento de R$ 2.200. No dia 5 de 8 de 2005, um pagamento de R$ 1.870. E no dia 29 de 8 de 2005, foi feito um pagamento de R$ 1.430, prefazendo R$ 7.700. Aqui tem uma nota que me fizeram extraoficialmente. Esses foram os valores pagos pela impressão ao Diário Oficial. Além desses valores, são pagos R$ 12 por página para diagramação, para Karina Bertaco, ME. Dá uma média por mês de R$ 550. Esses são valores, senhor presidente, sem entrar em questão de contestação ou de justificativa ou de coisa parecida, só para mostrar que realmente, quando os dados são oficiais, eles são valorosos, eles são esclarecedores, eles não são políticos, eles não deixam de ser, quer dizer, extremamente objetivos para que a opinião pública realmente possa ter essa ideia, essa noção de que se faz alguma coisa do ponto de vista lícito e honesto. Então, senhor presidente, feita essa colocação, eu tenho autorização do senhor secretário de imprensa de informar a esta casa que está disposto a vir prestar qualquer tipo de esclarecimento que seja necessário e que seja do interesse dos senhores vereadores. Isso é importante, senhor presidente. Se isto aqui não for verdade, se alguma coisa for obscura, teremos mais uma chance de esclarecimentos. Como já disse, senhor presidente, eu tenho por norma e por hábito ir buscar as informações para que tenhamos realmente a ideia exata do que dizer à nossa população. Para que o governo seja dirigido de uma forma correta. A partir do momento que fazemos uma certa obstrução, melhor presidente, está duro de sair, senhor presidente. Fazemos uma obstrução de um ponto de vista desairoso, no sentido de desarmonizar as forças políticas que existem no município,
no sentido de minimizar ações que sejam obrigatórias e necessárias. Eu gostaria de dizer que esse não é o meu perfil e eu não farei. Farei a defesa sempre daquele que está ausente. Porque, na realidade, o que está ausente perde o direito da defesa naquele momento em que as coisas estão sendo ditas. Então, aqui está colocado como forma de notificação, senhor presidente. Eu gostaria de dizer mais uma coisa. Na questão do requerimento do nobre vereador Flávio Ambrosim, eu comentei com o vereador Vadinho que o doente oncológico ele é um doente geral e o tratamento específico é feito por grupos de treinamento específico. Nós já tivemos aqui vários empenhos de aumentar a complexidade do nosso hospital com a inclusão do serviço de oncologia, principalmente na gestão do Dr. Robson Carvalho, que foi um grande lutador na questão de trazer a oncologia para cá. O nosso hospital não teve coragem. Tempo encerrado. Obrigado. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Pode continuar, excelência. Mais 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, o que a gente gostaria só de deixar bem claro, para não aumentar a confusão, que um médico que seja clínico, ele terá a mesma oportunidade que um plantonista tem de atender um doente com dor. Entendam bem isso, por favor, eu não estou fazendo crítica, eu não estou querendo fazer coisa nenhuma. Eu só quero deixar tudo muito bem claro. Qualquer médico tem condição de atender a dor. A medicina nasceu da dor. Então, na prática, o que eu quis dizer e quero dizer é que nós vamos continuar nos empenhando para trazer o centro de oncologia. A partir do momento que nós introduzirmos o centro de oncologia, nós vamos virar o Amaral Carvalho na região. E vamos aumentar a complexidade do hospital, que aumenta a rentabilidade do hospital, porque as diárias para essas instalações específicas são muito maiores, são muito mais remuneradas. Essa é a razão de ser, senhor presidente, da busca do centro de cardiologia que vai ser implantado aqui. Que vai ser feito de uma forma um pouquinho diferente da oncologia, que sempre é mantida pelo Estado. E esse vai ser mantido por um grupo de médicos que vão fazer investimentos. Então, são várias formas, senhor presidente, que existem, que estão sendo executadas. O que nós não tínhamos realmente era um hospital competente para assumir toda essa responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Vereador Flávio Luiz Ambrosim. Vereador Flávio Luiz Ambrosim. Vossa Excelência tem mais 8 minutos. Gente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, só alguns minutos, Excelência. Eu apenas gostaria, parabenizando a FIO, nós vereadores estamos recebendo um convite para uma reunião que será realizada de 18 de outubro, às 20 horas, no Salão Nobre do Colégio Santo Antônio. E o que chama atenção, senhor presidente, e no nosso entender, outras entidades, faculdades, poderiam ter a atitude que a FIO está tomando aqui. O convite diz: as faculdades integrais de Ourinhos e a coordenação do curso de Direito convidam Vossa Senhoria para participar do evento voltado ao referendo popular sobre a proibição da comercialização de armas de fogo de munição no Brasil. Senhor presidente, mesmo a televisão divulgando todos os dias, toda hora, existem muitas dúvidas. A maioria das pessoas que nós perguntamos como é que você vai votar, o que você pensa disso, as pessoas não sabem, as pessoas ainda não têm opinião formada. E estamos aí. No próximo domingo, a população vai às urnas. E seria importante eventos como esse aqui, que a FIO está promovendo, para que se esclarecesse mais a nossa população. É muito importante isso, e eu tenho certeza que com isso aqui, as pessoas que comparecerem nesse evento, elas vão sair lá com uma tendência, sabendo um pouco mais,
Então vai aqui os nossos parabéns a fio pela iniciativa. Muito obrigado. Consulta do primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Vereador Flávio Luiz Ambrosim. Vereador Flávio Luiz Ambrosim com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. Mais uma vez retorno a essa tribuna para falar do assunto de oncologia. O nobre vereador, Dr. Salim, disse do sonho de trazer um centro de oncologia para a nossa cidade. E realmente isso seria maravilhoso. Mas eu acho que o nobre vereador não entendeu a intenção do meu requerimento, de ter um médico especialista aqui para dar um atendimento, não se envolver no tratamento que é feito em Jaú, que é um tratamento excelente, mas ter alguém aqui onde a família pode recorrer, porque ele falou que um clínico geral pode tratar a dor. Teve um caso que eu acompanhei, foi levado um paciente para a Santa Casa e estava passando mal com hemorragia. O médico atendeu super bem, o médico atendeu na medida do que ele era capaz na área, na especialidade, mas disse que ele não poderia fazer nada, porque não era a área dele. A família teve que assinar um termo para poder tirar o paciente da Santa Casa e foi para Jaú, a 150 km por hora em um carro. Se tivesse o especialista aqui em Ourinhos, seria fácil procurar o especialista para acalmar a família ou para dar o remédio certo. Então, é essa a minha intenção. A intenção do requerimento é essa, que contrate mesmo. Na administração passada tinha uma médica, não sei qual o motivo que ela não está mais, acho que já saiu na administração passada mesmo, mas tinha uma médica que dava esse atendimento para pacientes da nossa cidade. E o que não pode é a nossa população ficar dependendo de Jaú, que atende muito bem, que é um hospital que a gente tem que tirar o chapéu. O que aquele pessoal faz, desde o faxineiro que está limpando o chão lá, a educação deles, olha, é fora de série. Eles atendem muito bem, mas quando o paciente retorna e fica na nossa cidade, não tem um amparo. É isso que eu quero. Senhor presidente, mudando de assunto um pouco também, eu quero falar que eu apresentei o projeto de lei 92/2005, que tem a finalidade que as agências bancárias no nosso município coloquem pessoal suficiente no setor de caixas para atender a nossa população em um tempo razoável. Senhor presidente, eu espero contar com o apoio desta casa para nós acabarmos com a falta de respeito e consideração que alguns bancos fazem com a nossa população. Não são todos, mas tem alguns bancos que a pessoa chega a ficar 1 hora na fila. Essa lei já foi discutida nessa casa em tempos anteriores. Lei idêntica, não igual essa. Foi aprovada a Lei 4.196, mas infelizmente, toda vez quando a lei era questionada, a aplicação da lei, os bancos se valiam de recursos jurídicos, alegando que não era competência municipal legislar sobre a matéria. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou que é de competência municipal sim legislar sobre a matéria. Por isso apresentei essa lei e espero contar com o apoio do Nobres Pares. É isso, senhor presidente. Consulta do primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Vereador Hélio Milhari Filho. Vereador Hélio Milhari Filho com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, solicito permissão de falar aqui do... Permitido, excelência. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, imprensa presente, realmente é muito delicado trazer grandes profissionais para a nossa cidade, uma vez que muitas vezes não oferece uma situação financeira adequada para ele ter um sustento legal aqui dentro. E a palavra é legal. A palavra é essa mesmo, um sustento legal. O que aconteceu com a nossa profissional e da área de oncologia, não só ela, como também um outro pediatra, um excelente pediatra, o colega Dr. Salim,
foi embora de Ourinhos, é por questões puramente financeiras. Pessoa de qualidade, ofereceram mais, foi embora. Hoje está vindo a cirurgia cardíaca para cá, o qual eu às vezes participo de reuniões e participei de algumas reuniões na montagem dessa equipe aqui. É muito bruto. Os ciúmes de você trazer hoje, você tirar a cota de uma cidade bem programada como Botucatu, como Marília, como Prudente, como, entendeu? É muito difícil você trazer essa cota para cá. A coisa foi meio que no peito, foi meio que ameaçado para você trazer, principalmente a parte de hemodinâmica. Uma aparelhagem dessa é muito cara. E essa equipe está bancando tudo sem nenhum tostão de nenhuma entidade pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Simplesmente pela vontade de trazer um processo de procedimentos de excelência, uma cidade que já comporta 100 mil pessoas e que a região é acima de 450 mil. O grande problema é que nós, fazendo essa cirurgia cardíaca aqui, ou se fizesse um centro oncológico aqui, as cidades vizinhas iriam perder. E eles não aceitam, não admitem isso. Portanto, para se sustentar qualquer profissional, não na área médica, seja qual for a área, tem que ter suporte financeiro para ter esse bom profissional aqui dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não havendo mais orador inscrito para expediente, suspendo a sessão. Questão de ordem, excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, o nosso nobre vereador Dr. Salim será homenageado dentro de poucos instantes e eu gostaria de solicitado ao plenário a continuação dos trabalhos. Atendimento à questão de ordem, exercício vereador Edivaldo Luciabel, que solicita que haja a suspensão do intervalo regimental, coloca em deliberação do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aprovado o adiamento da sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a nova chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim. Fredes Correia Leite. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia. Coloco. Pela ordem, excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa. Senhor presidente, em função de algumas dúvidas surgidas nos últimos dias com relação ao projeto número 72/2005 e a iniciativa de alguns vereadores em apresentar algumas emendas, e até em função de um dos idealizadores das emendas que estariam sendo preparadas para apresentação, não está presente na sessão, eu consulto Vossa Excelência, verificando junto aos senhores vereadores a possibilidade do adiamento da matéria por 2 sessões. Coloco em deliberação do plenário o requerimento verbal do excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa, que é o projeto de lei número 72/2005, haja o adiamento por 2 sessões. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a ser apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Silvanei Rodrigues com a palavra, 10 minutos, excelência. Nobres pares, público e imprensa presente. Senhor presidente, só algum esclarecimento. Quando o vereador Salim vem até a tribuna, a quem eu tenho um grande respeito, isso eu já falei para Vossa Excelência, e fala de algumas licitações no escuro na administração passada, e eu respeito o pensamento do vereador, eu acho que mas não é... Aí eu acredito que não seja verdade, senhor presidente.
E sobre algumas licitações que foram feitas no passado, talvez o vereador não estava nesta casa, e talvez como um cidadão de bem que é, talvez não tinha o conhecimento, então talvez por isso esse vereador não tinha esse conhecimento. Mas quando falam em licitações, no escuro, e eu já deixei claro aqui nessa tribuna, que tem coisa que é moral, tem coisa que é legal, mas tem coisa que pode ser legal, mas é imoral. Isso eu vou deixar registrado aqui. E quando se fala em transparência, é pego de surpresa dessa casa, numa licitação de 145 mil, a quem apoia o governo não tinha conhecimento. E eu falo isso numa maioria, talvez alguns poderiam ter conhecimento. Então aí sim, eu acho que quando a base que apoia o governo não tem conhecimento, sabemos que o vereador realmente não tem que participar da licitação. Mas quando se tem uma base política que apoia uma administração, eu acho que tem que ter conhecimento, sim. E aí sim eu acho que falta a transparência, aí sim eu acho que é feito de alguma outra forma. Porque numa casa onde 10 vereadores apoiam a administração, sendo 11 o total, e os vereadores não têm conhecimento, aí sim eu acredito que é falta de transparência. Imagina a população. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum vereador inscrito. Vereador Oswaldo Barbosa. Vereador Oswaldo Barbosa com a palavra, 10 minutos, Excelência. Peço autorização para dirigir Pois não, Excelência. daqui, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, na verdade o vereador Edivaldo Lúcio Abel teve a felicidade de já tocar no assunto com relação a fio, então eu vou pular a primeira parte do que eu iria cumprimentá-los e passar para um outro momento, quando nós fizemos o ofício, ou melhor dizendo, fomos autores do requerimento número 466/2005, onde essa presidência encaminhou a FIU e também a Estácio de Sá, as duas faculdades que têm o curso de Direito em nossa cidade. E, para felicidade minha, eu acho que os senhores também devem ter recebido, vem em nome de Vossa Excelência, naturalmente, o ofício daquela diretoria aonde acolheu o requerimento. E assim, se Vossa Excelência me permite, gostaria de fazer a leitura. O ofício endereçado a Vossa Excelência, como presidente, e diz o seguinte: em atenção ao seu ofício número 2410/2005, encaminha a cópia do edital número 2/2005 desta instituição de ensino superior, do coordenador do curso de Direito, sobre as normas de prestação de serviço por acadêmicos do referido curso, no programa de conscientização à comunidade. Presentes minhas cordiais saudações e tal, assinado pelo Dr. José Marta Filho, que é o diretor das Faculdades Integradas de Ourinhos. Não só isso, senhor presidente, nos mandaram também o edital número 2/2005, que diz o seguinte: convite aos alunos de Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos, FIU, interessados na prestação de serviço à comunidade, consistente em programa de conscientização da sociedade acerca do Código de Defesa do Consumidor. O professor Daniel Marques de Camargo, coordenador do curso de Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos, FIU, no uso de sua atribuição legal e considerando a importância e a pertinência do requerimento número 466/2005 da Câmara Municipal de Ourinhos e suas Faculdades Integradas de Ourinhos, a promoção, através de seus discentes do curso de Direito, de um programa de conscientização na sociedade referente ao Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078 de 90. Faz saber aos interessados que deverão fornecer, e assim vem todo um ritual para que os alunos se inscrevessem ou se inscrevam no sentido de prestar esse serviço à comunidade. Então eu, na minha pessoa, na pessoa da Câmara Municipal, se assim Vossa Excelência me permite, agradecer à direção da FIU, não somente ao seu diretor, mas como também ao coordenador do curso de Direito, dando importância à matéria discutida nessa casa, quando nós pedimos
quando nós pedimos que fosse feita uma campanha através dos senhores estudantes de Direito, tanto da faculdade, a FIU, como também da Estácio de Sá, no sentido de festejar o aniversário do Código de Defesa do Consumidor, através do esclarecimento prestado pelos senhores alunos. Então, mais uma vez, eu agradeço e cumprimento a iniciativa solidária, se assim podemos dizer, e social, pela direção da FIU. Obrigado, senhor presidente. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Vereador Salim Mata. Vereador Salim Mata com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, eu peço licença para usar a palavra. Pois não, excelência. Assento. A ideia, senhor presidente, é pura e simplesmente fazer uma ressalva. Eu não gostaria, como eu disse na minha palavra anterior, eu não estou contraditando. Eu trouxe alguns fatos que eu considerei verídicos para apresentação à casa. Eu já tinha me referido em algumas oportunidades, tanto aqui no plenário como fora daqui, que a gestão anterior, a mim pessoalmente, ela não tem interesse do ponto de vista político. Eu não tenho interesse na gestão anterior. Eu não participei, não sei, eu estou omisso de muitos fatos que puderam ocorrer e, além do mais, tenho apreço pelas pessoas que fizeram parte pelo governo anterior. Então, para eu referir-me a qualquer ação que pudesse ter efeito na gestão anterior, eu precisaria ter fatos concretos e objetivos para poder fazer uma contundência. Não foi esse o interesse em absoluto, senhor presidente. Não foi interesse de degladiar. Não foi interesse de fazer uma discussão, quer dizer, contestativa, nada nesse sentido. O meu objetivo sempre foi e sempre será nesta casa buscar os fatos dentro da sua realidade, dentro da sua verdade. E foi isso que fiz. E como eu vou fazer com relação também à questão da rede ferroviária. Tenho a impressão, senhor presidente, que esse projeto da saída da rede ferroviária já porta de 1982, quando eu fui candidato a prefeito. Já era objetivo nosso. Já tínhamos conversado com o governador Abreu Sodré. Já tínhamos falado com algumas pessoas do governo da Revolução. Então, tínhamos alguns fatos que podiam ocorrer com relação a esse estágio. A área da Coab era a área prevista para ser transferida à rede ferroviária. Era lá. Depois o Múcio, com muito trabalho, o vereador Múcio Correia da Silva, que foi o artífice da criação da Coab, com muito trabalho fez um negócio com a Petrobras e repassou o terreno para a Coab para poder realizar aquele evento. Então, senhor presidente, quer dizer, esse tema da rede ferroviária também é um tema atual. É um tema sério. Custa muito caro. Araçatuba fez a mudança, gastou 2 milhões de reais. O prefeito lá teve a coragem de fazê-lo. Foi um investimento que naquela época custou para os cofres de Araçatuba, mas hoje traz o resultado que eles esperavam. Então, as coisas de futuro, se não tivermos o estudo preliminar, também não serão realizadas. Se não formar um embrião, não sai o feto. Se não sair o feto, não sai a criança. Então, eu gostaria de deixar bem claro, senhor presidente. Se eu disse alguma palavra que não foi bem entendida, eu gostaria de deixar bem claro. Eu não quero contestação, não trouxe para contestar. Eu trouxe para afirmar. Muito obrigado, senhor presidente. Peço licença, senhor presidente, se me permitir, que eu saia da sessão para poder me dirigir ao salão haverá um evento que a gente está na relação de homenageado. Gostaria de cumprimentá-lo por essa homenagem e parabenizá-lo. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais um orador inscrito. Não, senhor presidente. Vereador José Claudinei Messias. Peço permissão para falar aqui da mesa. Senhoras e senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, como ferroviário, tenho origem ferroviária, não posso deixar de me manifestar. Sempre quando consultado com relação à mudança da ferrovia do centro da cidade, eu sempre tive um posicionamento contrário, desde que não houvesse prejuízo às companhias de petróleo. Mesmo porque, se a mudança dos trilhos
vier a trazer um prejuízo para essas empresas e elas deixarem ourinhos, com certeza a perda vai ser muito grande. Não apenas na questão do combustível, mas autopeças, é uma cadeia muito grande. Então, sempre quando se discutiu esse assunto sem profundidade, eu sempre disse que, se houvesse prejuízo às empresas e elas tivessem a possibilidade de ir embora, como de fato algumas foram embora, há cerca de 10 anos atrás, nós tivemos um embate com a Shell e ela simplesmente foi embora para Bauru. Porque atrapalhava o centro, tudo aquele... Não houve habilidade na época de se discutir o assunto, eles foram embora. Então, se houver qualquer possibilidade de alguma empresa a deixar Ourinhos, qualquer que seja o estudo, eu vou ser frontalmente contra. No começo dessa gestão, em fevereiro ou março, o vereador Hélio fez bem em ter lembrado, houve uma reunião para discutir esse assunto com profissionais, os gerentes da LL, a chefia da LL, representantes da rede ferroviária de São Paulo e do Rio de Janeiro que aqui vieram, e também o ex-presidente da ferrovia, da FEPASA, Renato Pavan. E foi tratado desse assunto naquela época. Também confesso que não sabia dessa contratação da empresa agora, porém, como Poder Executivo, ele pode fazê-lo. Deveria sim ter conversado, mas eu espero que, se houver esse estudo e comprovar a viabilidade da retirada dos trilhos do centro da cidade, sem prejuízo às empresas, com certeza será um grande passo para o município. Ruim quem não tem coragem de ousar e de fazer. Então eu espero que esses estudos carreguem para isso. Como disse o vereador José Roberto Nunes, vão acompanhar também. E se nesse estudo houver qualquer prejuízo com as empresas e a possibilidade de elas irem embora, eu vou estar à frente defendendo a não retirada dos trilhos. Mesmo porque, se formos ver a história, quem cresceu errado foi o município. E a ferrovia gerou muitos dividendos para Ourinhos. Hoje é o maior centro exportador de combustível da América Latina. E nós temos que acompanhar de perto esses estudos. Se for realmente para o bem e houver viabilidade para isso, nós vamos estar apoiando, desde que não haja prejuízo às empresas. É o que eu tinha a dizer. E cumprimentar também o vereador Oswaldo Barbosa pelo pronunciamento com relação às faculdades integradas de Ourinhos, que realmente mostram um comprometimento. Excelência, a palavra que resume isso é comprometimento. E uma faculdade que caminha a largos passos para se tornar uma universidade, esse comprometimento é muito importante. Parabéns pelo pronunciamento, Excelência. É o que eu tinha a dizer. Consulto para o secretário, se é mais algum vereador inscrito. Vereador Zé Roberto Nunes. Vereador Roberto Nunes, com a palavra, 10 minutos, Excelência. Peço permissão para fazer uso da palavra. Permitido, Excelência. Senhor presidente, nobres pares, como eu disse, nós não somos contra a retirada da ferrovia da área central, da área urbana da cidade. Até porque, como disse o doutor Salim, é coisa de 82, Vossa Excelência disse que coisa de 10 anos atrás, mas isso é coisa de muito mais tempo. Uma vez, fazendo alguns estudos, não é? E verifiquei que o padre Lebré, um urbanista, há muitos anos, eu acho que questão de 30 anos, 40 anos atrás, ele já fez um estudo urbanístico na cidade de Ourinhos, e naquela época ele já previa a necessidade de ser retirado os trilhos da FEPASA de Ourinhos. Então é um sonho da população oriense e dos urbanistas que passaram por aqui também. Então é uma coisa muito antiga, não é coisa de 82, não é coisa de 10 anos atrás. É uma coisa muito antiga. Isso já era previsto há muito tempo. Então eu falo da dificuldade, do momento e do que se está se gastando, não é? Sem a gente vislumbrar alguma coisa e sem a participação nossa. Como disse o vereador Barbosa, isso é uma ação política. Se é uma ação política, nós, políticos, que fazemos parte da base de sustentação do governo, obrigatoriamente teríamos que estar participando. E isso não ocorreu. Essa é o descontentamento e a surpresa nossa como pegamos o Diário Oficial de Ourinhos. Era isso, senhor presidente. Consulto o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.